tarde a todos. Já estamos um bocadinho fora do horário previsto, mas estas coisas são sempre assim. Para não alongarmos muito mais, passava uma breve apresentação e endereçar também aqui um agradecimento aos nossos convidados, que, como puderam ver do programa desta tarde, integram o painel Territórios Criativos em Rede. Com certeza que a maioria de vocês conhece algumas das entidades e iniciativas que vão ser aqui apresentadas, mas este outro lado é aquele que ninguém vê. Portanto, é o lado de quem dinamiza, quem organiza e quem faz por que as coisas aconteçam. Nesse sentido, gostaria de apresentar à minha direita César Silveira da Musibéria, que vai aqui também apresentar tudo aquilo que é dinamizado pelo Centro Internacional de Músicas Ibéricas. António Revés, das Lendas de Encantar, que irá também apresentar aquela que foi a primeira edição do FITA, do Festival Internacional de Teatro do Alentejo, que pudemos contar aqui com alunos da SM para fazer a cobertura, e a Cristina Taclin, que irá apresentar Palavras Andarilhas e que está em representação também da Biblioteca Municipal de Beja, José Saramago, e também da Associação para a Defesa do Património Cultural de Beja. Gostaria de agradecer a presença de todos eles. Infelizmente, contávamos ter também presente Paulo Monteiro, do Festival Internacional de Banda Desenhada, que decorreu agora durante o mês de maio e junho, penso que tiveram a oportunidade de assistir. Por motivos de agenda, ele não pôde estar presente, mas de qualquer das formas, penso que cada uma destas iniciativas, nas várias áreas da arte e da cultura, conseguem representar aquilo que é comunicar o nosso território lá para fora e conseguirmos passar uma imagem de qualidade naquilo que é a organização deste tipo de iniciativas e também promover o que por aqui se faz. Para não me alongar, passava a palavra a César Silveira, que irá fazer então a apresentação em nome da Musibéria. Obrigada a todos também por estarem presentes. Boa tarde, desde já agradeço o convite ao Instituto Politécnico. Se pudessem sentar-se cá mais à frente seria mais fácil comunicar. Olho no olho é mais agradável, matemática. Assim sendo, passo então a explicar-vos o que é o Musibéria. Provavelmente alguns de vós já ouviram falar, outros nem por isso. O Musibéria é um centro internacional de músicas e danças do mundo ibérico. Está situado a 30 km de Beja, em Serpa. Como podem ver, nós iniciámos em 2011, portanto foi quando terminaram as obras. Depois, de 2011, acabou por ser também meter o recheio, cadeiras, mesas, instrumentos musicais, temos um estúdio adaptado. E a partir de 2012 é que começámos a funcionar. Ou seja, estamos em 2014, o nosso período de vida é bastante curto. O que é que, à partida, nós somos? Acabamos por ser um centro aglutinador e transformador de ideias, tanto educativas, como culturais, como artísticas. Como definição, podíamos dizer que é um centro de criação, investigação, difusão da diáspora da cultura ibérica nos diferentes cenários da contemporaneidade, porque, em primeiro lugar, acreditamos que, como vós, certamente, Einstein já nasceu, já passaram 100 anos, já toda a gente conhece e diz mal da relatividade, mas o que é certo é que ela chegou, foi aplicada à sociologia, foi aplicada à cultura, às dinâmicas e geopolíticas, e é inevitável pensarmos na cultura como uma coisa externa, porque as identidades são dinâmicas, e o que nós procuramos aqui, não só apoiar, como apoiámos uma candidatura do Canto Alentejano a Património Imaterial da Unesco, mas também propor novas referências para essas candidaturas. E, portanto, não só fazer uma candidatura para preservar o que já existe, mas também abrir espaço e lançar desafios a criadores para como é que nós vamos reformular o canto alentejano para que ele não cristalize, para que ele não seja abandonado e que nós, juventude, não nos distanciemos cada vez mais do canto, por exemplo. Nós somos uma equipa bastante jovem e somos poucos, acreditamos que ao fim e ao cabo são as equipas o primeiro veículo e o grande veículo de comunicação entre instituições. Nós trabalhamos tanto a nível regional, nacional e internacional. Este projeto existe com pessoas, mas também existe porque é um espaço físico que nasce através da reconversão de uma antiga fábrica de moagem
que depois vai ter adjacente, e como podem verificar, isto são tudo salas, portanto são 10 salas à prática e ensino da música. Temos num edifício que aqui não se vê 2 estúdios para a dança, aqui atrás temos a zona museológica, lá ao fundo temos umas galerias ibéricas com 200 metros quadrados, para exposições. Temos em baixo deste edifício todo uma oficina com 600 metros quadrados e, portanto, espaço é coisa que não nos falta. Temos um auditório, este é um dos projetos que lá tivemos, este senhor chama-se Fabrício Amaya, Damian Cabal, de Argentinos, e Marco Cavaleiro. Este auditório tem cerca de 140 lugares e, portanto, o que nós acabamos por fazer lá é mais aquilo que nós produzimos, pouco exportamos. Paralelamente, esta infraestrutura tem dois espaços especiais, portanto temos um auditório e por baixo dele a funcionar em rede temos este estúdio. Este estúdio permite-nos tudo o que acontece no auditório, é o mesmo que estarmos aqui e por baixo existir um estúdio de gravação e automaticamente estar sendo gravado em direto tudo o que aqui está passando e, portanto, quando chegarmos à porta estava um senhor com um CD a dizer: olha, está aqui o vosso espetáculo ao vivo. E, portanto, todo o edifício está em rede e naquilo que acontece nestas salas, lá ao fundo, ali ao pé daquela porta, o auditório está aqui, mais ou menos, portanto a distância ainda é bastante grande e tudo o que acontece ali pode ser captado. Portanto, nós podemos ter os 20 espaços, com cada um com 500 pessoas lá dentro, a fazer barulho e ser tudo gravado ao mesmo tempo e em tempo real. Estes são alguns dos nomes que já passaram e trabalharam connosco, como o Luís Pastor, o João Afonso, o António Cheinho, o Ciro Bertini. Vão encontrar aqui nomes de italianos, de argentinos, brasileiros, espanhóis. A geografia as fronteiras são cada vez mais ténues e a nossa geografia acaba por ser, tanto é que nos intitulamos como um centro. A ideia de miscigenação entre não só a música, como a dança, como outras áreas de expressão artística e de conhecimento acabam por, cada vez mais nos dias que hoje vivemos, não ter propriamente uma barreira. Existe uma raiz identitária, uma matriz, mas depois o leque de opções que nós escolhemos e esta ideia das pluridentidades e multiidentidades acaba por fazer parte do dia-a-dia. Assim sendo, imaginem que Serpa está aqui, portanto nós, a nível educativo, trabalhamos com a Escola de Desenvolvimento Rural de Serpa, com a Escola Secundária de Serpa, e estamos a falar com a Casa do Canto de Serpa, com a Banda Filarmónica de Serpa, portanto aqui estamos a falar a nível regional. Se falarmos, abrirmos um pouco o leque, trabalhamos com a Câmara de Évora, trabalhamos com a Associação Pai de Chumbo, trabalhamos com a Fundação a Fundação Eugênio de Almeida, trabalhamos com a Universidade Nova. Se começarmos a partir barreiras, ali é a Universidade Nacional de Vila Maria, que é na Argentina, que é a Universidade de Salamanca, podia estar aqui a Fundação António Galo em Córdoba, e muitas outras, selecionamos 6, podiam estar aqui muitas outras com que diariamente estabelecemos uma relação de proximidade e de facto, aquilo que nos interessa, e sobretudo, aqui até nem sequer está nenhum exemplo que foge àquela ideia da diáspora da cultura luso-espanhola, portanto, é a nossa viagem pelo mundo através da língua portuguesa e castelhana. E uma coisa que a Europa ignora muito hoje em dia, mas que, infelizmente por nós, e culpa nossa, nós somos quem abre as portas para a África, quem abre as portas para a América Latina, e mesmo em relações comerciais e políticas, geopolítica, nós somos imprescindíveis na Europa. O centro da Europa devíamos ser nós, portugueses, espanhóis, italianos, que abrem através de Marco Paulo os caminhos para a Ásia e o Médio Oriente e, portanto, deixámos de ser nós, passaram a ser aqueles que colonizaram de uma forma mais bruta do que nós, criaram poucas parcerias com os outros. Os ingleses ainda hoje recebem dinheiro da Nova Zelândia, portanto, nós não pedimos dinheiro emprestado aos brasileiros por eles existirem. Esta é a secretária de um dos gabinetes e, portanto, quando se tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo e em geografias completamente diferentes e em escalas completamente diferentes, porque sobretudo estamos a falar de escalas diferentes, trabalhar com a escola secundária de Serpa ou trabalhar com a Universidade de Salamanca são realidades diferentes. A Universidade de Salamanca é das maiores da Península Ibérica, tem um corpo docente enorme, tem um núcleo de alunos incrível, desproporcional à escola secundária de Serpa. Estamos a falar também de pessoas de outras idades e, nesse sentido, acaba por
Na confusão aparente, e nesta confusão aparente, como é que se trabalha com uma escola secundária e como é que ao mesmo tempo se está trabalhando com uma universidade, ou com uma fundação, uma associação, com coisas diferentes, ou cooperativas, o que seja, e como é que se consegue, no meio do caos, gerar a ordem. Nós temos 3 vetores fortes, o educativo, cultural e artístico. Estes são 2 exemplos da parte educativa. Nós trabalhamos com a comunidade, principalmente a nível cultural e educativo, no sentido em que temos laboratórios de música, ou seja, o ensino da prática do piano, do violino, do violoncelo, da trompete, da guitarra, do acordeão, isto na área da música. Na área da dança temos danças ibéricas, onde vamos fazer um apanhado na Península Ibérica das danças tradicionais, desde a Catalunha às danças tradicionais no Alentejo, às danças tradicionais nos Açores, na Madeira, no Algarve, e entretanto as pessoas podem ir compreendendo também os passos que à partida seriam muito dispares e que a matriz é a mesma, portanto este fluxo que nós fazemos cultural e histórico acaba por estar muito acentuado, ter uma vertente muito visível depois quando é a expressão corporal, e então temos a Mercedes Preto, ela foi fundadora de Bandanças e muitos outros eventos de renome já internacional. Por exemplo, a professora de piano chama-se Liliane Lopes, vem ao lado da Havana, cerca de 10 km da Havana. O professor de acordeão chama-se Jean-Marc Charnier e vem do sul de França, e portanto voltamos à ideia de que ali há pessoas de todo lado. Ao lado, isto é um dos cartazes lá está, daquelas apresentações trimestrais que se fazem com os alunos, portanto trabalhamos com a comunidade aqui. Ao lado daquele senhor que vem ali de barbas, que foi a primeira vez que esteve em Portugal, chama-se Dennis Baxter e é o responsável de design gráfico dos últimos 10 Jogos Olímpicos. Este senhor não foi a Lisboa, não foi ao Porto, foi a Sérvia. Podem dizer, vocês, ninguém vos conhece. Aquele senhor, muitos dos artistas internacionais, vocês conhecem e que vieram e esgotaram o Rock in Rio com 90 mil pessoas. Aquele senhor produziu, trabalhou e é um professor que está falando com eles e nós indiretamente estamos a falar com eles e comunicar. Ou seja, as geografias, mais uma vez, a fronteira a esbater-se. Nós, à frente, estava a TVI e por trás deste menino que aqui está faz parte do nosso curso profissional técnico de som. Aproveitando as valências do estúdio que temos, do auditório, das atividades que temos e produzimos, criámos este curso em parceria com a Escola de Desenvolvimento também Rural de Sete e a Escola Secundária para potenciar esta oferta formativa que acaba por estar pouco divulgada e acentuada no nosso país. Existem 2 ou 3 instituições a nível privado que as dão e, portanto, a nível público, neste momento existimos nós, abaixo do Tejo, e existe outra no norte. De resto, paga-se e bem paga. A nível cultural, trabalhamos com várias outras casas. Aqui está um concerto do António Chaim, que veio connosco comemorar os 50 anos de carreira e connosco também acabámos por gravar e poder tê-lo no nosso estúdio. Aqui temos uma conferência dada por um galego chamado Mateu Mena, onde ele fez uma conferência sobre a história da música eletrónica e a sua evolução na Península Ibérica, e depois, no dia seguinte, fez um workshop de construção de dispositivos eletrónicos sonoros, ou seja, era desmistificar a ideia da música eletrónica e como é que nós, em casa, podemos construir música eletrónica e como é que ela se cruza com a história da música tradicional, tanto portuguesa como espanhola, e como é que nós somos bombardeados dia após dia com música anglo-saxónica, quando a nossa é muito melhor, é muito mais versátil. Mas, de facto, deixamos que a hierarquia dos poderes vingue, e na música é gritante as rádios portuguesas não passarem música portuguesa e a que passarem a ser música como uma matriz anglo-saxónica. A música, o MPB, a música tradicional brasileira, é incrível. A música, tudo que é África e que passa por nós, porque nós lá fomos e porque também trouxemos, é impressionante. O mundo está-se a voltar para a África, temos de nos voltar para a África e, portanto, temos de nos voltar para a língua portuguesa também, porque é disso que também se fala em África. Isto, passamos para um campo de trabalhar menos com a comunidade e mais com a criação artística. Este é uma foto do espetáculo último da Clara Andermatt, da companhia Clara Andermatt, que à semelhança da Olga Roriz, do Paulo Ribeiro ou do Rui Horta, são as companhias contemporâneas da Vera Monteiro mais assinaladas no nosso país.
entre outubro e aquele senhor Dennis Baxter que esteve connosco em novembro, e também em outubro e novembro tivemos a companhia Clara Andermatt, que produziu todo o espetáculo, criou e produziu este espetáculo que se chama Fica no Singelo, que é o continuar num rito cadente de um passo que, à espera de uma sequência ou outra, e que é muito vincado em todas as danças, aliás, é transversal a quase todas as danças tradicionais, lá está, da Península Ibérica. Este espetáculo é de dança tradicional e também de dança contemporânea, foi lá criado, e aqui esta foto foi quando ele estreou na Culturgest. Ainda este fim de semana esteve em Évora e anda pelo país e pelo mundo. De facto, nós, a nível artístico, há cerca de 1 ano e meio começámos a ter residências. Esta residência foi fruto de uma residência coletiva da Clara Andermatt e que teve um curto espaço de tempo. Aqui vou-vos dar 2 sinais de umas outras residências que são de duração mais longa e que são individuais. Nós vamos com, no ano e meio, 16 artistas, desde brasileiros, argentinos, da Suazilândia, da Espanha, de Portugal, desde áreas da literatura, a arquitetura, a música, a ilustração, o documentário, são tantas que, entretanto, a arte de Nequeira, artes performativas, ou seja, a construção de instrumentos eletrónicos, escultura. Acabamos por ter um núcleo, criámos uma comunidade de artistas que estão lá connosco, que criam. Fruto dessas criações, acabámos de receber um prémio internacional, o Independent Music Awards, de um álbum que nós lançámos, que foi todo gravado e editado por nós, à semelhança de muitos outros. Este prémio tem a particularidade, é o que acaba por ser a antecâmara dos Grammys, ou seja, no meio do nada, em Serpa, não somos uma editora, temos um projeto que tem a andar 2 anos e estamos praticamente selecionados para ir aos Grammys, que é o prémio máximo. Isto é possível porque, de facto, há uma vontade política por detrás, primeiro da Câmara Municipal de Serpa, em primeira instância, depois das pessoas que lá trabalham e, de facto, de toda a comunidade artística que se envolve e connosco está a trabalhar e a produzir projetos bastante interessantes. Estamos também a apoiar agora um filme que vai estrear em setembro, em Los Angeles, e que a ideia é correr uma série de festivais. E é uma história um pouco estranha, porque é um tipo que está em Los Angeles, pega no mapa mundo, faz assim e de repente para em Brinches, que é uma pequena localidade ao pé de Serpa. E então a vida dele começa a dar uma volta grande. Por acaso está lá o Nicolau Braga, por acaso estão lá muitos atores conhecidos, tanto cá como do outro lado. Fica ao convite para estarem atentos. É difícil em 15 minutos explicar, apesar de só termos 2 anos, a quantidade de projetos que iniciámos e que conseguimos ir dando vida. Não só criámos projetos, como também permitimos que fossem maturados naquele espaço de vários outros projetos. Estamos a 30 km de Beja. Deixo-vos o convite, vão a Serpa. As instalações merecem ser vistas, são de facto bastante grandes e o espaço, como é novo, ainda cheira a novo. E isso acaba por ser sedutor à primeira vista. Para além disso, é funcional, as pessoas que lá estão têm disponibilidade e querem trabalhar, portanto, estejam à vontade, sintam-se à vontade para nos visitar e também para propor os vossos projetos, porque tanto trabalhamos com o produtor dos Jogos Olímpicos, como podemos trabalhar com pessoas, o António Silva, que está neste momento nomeado, ninguém o conhecia, nós apostámos. Estivemos a trabalhar com ele criou o Zararur e de repente provavelmente vai para os Grammys. E isto acontece por uma dose de grande loucura que é necessária na parte artística e, portanto, cada um de nós é um potencial criador. Embora isto se chame indústrias culturais e criativas, esta ideia de fábrica, nós até acabamos por derivar da recuperação, como vos disse, de uma antiga fábrica de moagem, mas a parte feliz desta denominação indústrias é de facto que nós somos operários, nós trabalhamos imenso, tudo o que é agentes criativos, criadores, empreendedores, o que queiram, porque a arte existe há mais de 2500 anos e agora de repente é que tudo tem de ser criativo, mas as pessoas mais criativas são os investigadores, são as pessoas ligadas à arte,
sempre foram o calcanhar daqueles das sociedades e ainda continuam a ser. Ninguém está a investir dinheiro em Portugal nos artistas. A classe artística recebe 0 cêntimos por existir. Temos de dar aulas, temos de fazer outras coisas e, portanto, nós nem temos direito ao trabalho, nem temos trabalho com direitos. E, portanto, são espaços como este que podem e devem ajudar, de facto, a classe artística. É para isso que cá estamos. Espero que tenham ficado a conhecer um pouco melhor, ou pelo menos com o bicho atrás da orelha, de ir ver e visitar-nos. E dou a palavra a quem direito. Boa tarde a todos. Eu queria, em nome da Municipal da Igreja, da Biblioteca Municipal, agradecer o convite e dizer-vos desde já um bocadinho de desconforto com que estou aqui. E explico-vos porquê. Porque apesar de trabalhar em funções públicas há quase 28 anos numa biblioteca, apesar de ser corresponsável com outros parceiros na equipa que organiza as Palavras Andarilhas, eu sentir-me muito mais confortável se, em vez da designação desta mesa, fosse indústrias culturais e criativas, fosse artesanato cultural e criativo. E eu explico-vos porquê. Porque eu tenho muita dificuldade em olhar para um evento desta natureza numa lógica de indústria. Porque uma lógica de indústria pressupõe um planeamento, pressupõe uma sustentabilidade que, e compete-nos dizer-vos isso, não é? Tenho a obrigação de vos dizer, que até hoje, com 13 anos de edição, as Palavras Andarilhas ainda não conseguiram ter. E isto pode ser um repto interessante para a gente discutir no pós. Não é? É uma angústia para quem programa, não é? E que, para quem programa na circunstância em que as Palavras Andarilhas se desenvolvem, que é uma parceria entre uma autarquia e uma associação, são os dois grandes suportes deste evento, e depois é ir buscar financiamentos para conseguir fazer isto de alguma forma, por um lado este aspecto, e por outro lado a preocupação deste projeto não nascer do nada, ou seja, este projeto nascer de uma atividade sustentada, regular, de formação de públicos para aquilo que são, no fundo, os objetivos das Palavras Andarilhas. O que é que são as Andarilhas? São um encontro que se organiza nos últimos 3 anos, com caráter bienal, um encontro onde se juntam mediadores de leitura nacionais e estrangeiros, que tem uma componente de conferências, que tem uma componente de oficinas, que tem uma componente de mais de natureza performativa, em torno do conto, da palavra lida, da palavra contada, não é? E é normal que assim seja, porque de facto foi um projeto que nasce, por um lado, de uma associação e de uma biblioteca, e essa é a sua sustentabilidade. Não é? Do ponto de vista da associação, que é um projeto que tem a ver com a identidade, um projeto que tem a ver com a memória, não é? E da parte da biblioteca é um projeto que tem a ver com a palavra e com a leitura e com o acesso, não é? Com formas de encontrar, ou formas de partilhar ferramentas para estes mediadores. E quem são estes mediadores? É gente de todo o sítio, não é? São professores, são educadores, são animadores socioculturais, porque efetivamente e cada vez mais, também nesta área, as fronteiras são cada vez mais diluídas. Não é? É muito interessante perceber-se como um projeto, entre aspas, uma atividade de promoção de leitura dirigida, por exemplo, a um público sénior, rapidamente se transforma numa ação de música tradicional, com o romanceiro todo a sair por aí, a dar infanta e as donzelas guerreiras, não é? Portanto, dar-vos um bocadinho esta perspectiva. As Andarilhas são isto, são este evento bienal. Este ano temos estas datas definidas até muito recentemente, não temos ainda um programa, temos ideias, não é? E estas ideias refletem normalmente, o evento reflete normalmente o caminho que durante esses 2 anos as entidades promotoras do encontro foram desenvolvendo. Por exemplo, este ano o encontro vai ter duas linhas de força muito grandes, que é a questão dos textos, das narrativas poéticas que a gente encontra nos nossos velhos das comunidades rurais, com quem regularmente estamos em tertúlia, nas conversas andarilhas, que são mais conversas da coxa, que somos todas coxas, as velhas, mais eu, que também ando com uma bengala, não é? O encontro tem um bocadinho a ver com isso, com esse trabalho, mas terá também uma forte componente na área da primeira infância, porque nós tivemos um financiamento para um projeto da Gulbenkian e durante estes 2 anos temos estado a trabalhar esta ponte das cantigas que os antigos cantam e como voltar a repeti-las junto dos nossos meninos e trabalhando com pais e filhos. Portanto, isto assim de uma forma um bocadinho solta para vocês perceberem a ponte. As Andarilhas refletem, ou tentam refletir,
muito o trabalho que a Biblioteca vai fazendo ao longo, neste intervalo de 2 anos. E suponho que essa é a grande força deste projeto, e que é a sua sustentabilidade. Se tem fraquezas, a gente já lá vai. Pronto, isto assim é linhas gerais. Eu costumo dizer que as andarilhas é uma espécie de shampoo amaciador, ou seja, é muita coisa em um, porque tem essa componente de formação, que é uma componente muito importante, sobretudo numa altura em que em Portugal, na área da promoção do livro e da leitura, a Direção-Geral do Livro e da Biblioteca deixou de cumprir deixou de desenvolver um projeto que tinha, que eram as itinerâncias, e os mediadores de leitura das bibliotecas públicas portuguesas e de outros centros, onde a questão da leitura é trabalhada, necessitam dessa formação. E é uma formação que seja o mais possível aberta. Ou seja, nós não estamos... A nossa ideia, vou dar-vos um exemplo, pode acontecer uma oficina de mediação leitora na Casa das Artes, no Museu Jorge Vieira, em torno da coleção do Jorge Vieira. Faz todo o sentido, porque quando se fala de mediação leitora não falamos só do livro, falamos da capacidade do entendimento do sujeito de interpretar e de se relacionar com o mundo, no nosso caso, através da palavra. Estou a deixar para o fim, aquilo que a Marta gosta mais, que é de facto a componente dos contos. Contar histórias é uma atividade que uniu a humanidade desde o princípio dos tempos. Agora até há um projeto em Espanha engraçado, onde vão às grutas, assim, esquisitas, e sentam-se como os homens na pré-história, a contar assim umas coisas malucas que aparecem e muito divertidas. Nós não temos grutas onde dê para isso, ou pelo menos ainda não demos com elas, mas sabemos da importância da palavra na nossa cultura popular, e a importância da palavra do imaterial, não só dos contos, mas também de todas as fórmulas que o imaterial nos traz do ponto de vista narrativo. Os contos, os romances, o oracioneiro, as adivinhas, os trava-línguas, tudo isto, todos estes materiais do imaterial são no cotidiano trabalhados ao serviço da promoção da leitura, porque a gente pensa, a ligação é que isto tem uma coisa com a outra. Vocês não imaginam o poder absolutamente incrível em termos, por exemplo, do ganho da consciência fonológica, que tem de trabalhar-se com crianças trava-línguas, que é uma coisa que não se valoriza e que os idosos sabem imenso. E a consciência fonológica é uma competência central para aprender a ler e escrever. E para nos relacionarmos com a leitura. Ou seja, é no cruzamento destas coisas, mas também com uma preocupação, o projeto cada vez com uma preocupação maior, também na área de um certo turismo cultural. Não é por acaso que elas deixam de se organizar no período letivo e passam a organizar-se em agosto. Estas serão as datas deste ano. Para quê? Para a gente estar livres de escolas, livres de dispensas de aulas e transformarmos isto num momento de formação, com conferências, oficinas, mas sobretudo num momento de contar junto, de estar junto e usufruir daqueles 4 dias este ano pela segunda vez no Jardim Público da cidade, que é um espaço muito bonito e que foi a decisão de se passar para o Jardim Público no ano em que essa decisão foi tomada, que foi um ano de grandes dificuldades financeiras para este projeto, foi fundamental até numa certa reconciliação da cidade com o próprio projeto, porque nunca tivemos tanta gente a assistir às andarilhas da cidade e nós nunca quisemos que as palavras andarilhas fossem um encontro para os outros. Nós queríamos que fosse um encontro para gente que vem de fora, mas fosse um encontro vivido pela comunidade, porque a gente trabalha todos os dias, é para a cidade de Beja, para o Conselho de Beja, para quem anda aqui à volta. E de facto, em 2012, tivemos um banho de humildade. A vida ensina-nos muita coisa, todos os dias a gente aprende, e tivemos um novo banho de humildade, com uma realidade financeira. Vou-vos dar uma ideia, só para vocês terem uma perspectiva de orçamento. Nós trabalhámos com 2.500 euros de fundos autárquicos para organizar este evento e com toda a estrutura logística da autarquia à disposição. E estamos a falar de um evento que custa, sem flores, é um evento que custa entre os 30 a 40 mil euros. E conseguiu-se fazer. E conseguiu-se graças à equipa, graças aos amigos, graças à rede mais ou menos informal que ao longo destes muitos anos se foi construindo com a Associação Ouvir e Contar, com narradores espanhóis, que também têm outros projetos e outros festivais em outros países, pondo os nossos embaixadores, o Serafim, eu, que temos contactos noutros lugares, também ao serviço do projeto. Agora, se quisermos falar com seriedade sobre isto, tenho também que vos dar o outro lado. Um projeto desta natureza não pode viver eternamente com base
nisto. Nós precisamos de saber todos, no início de janeiro, o que é que a gente tem para organizar este projeto e para podermos trabalhar efetivamente em rede, com uma programação, oferecendo uma programação de qualidade e garantindo que este projeto se realiza e que vai ganhando dimensão na cidade. Dimensão não é a dimensão que me preocupa, não é? Eu lembro-me que há uns anos convidaram para ir a um encontro em Passo Fundo, no Brasil. É uma coisa maluca. Estão a ver, assim uma conferência para 5.000 pessoas, uma tenda de circo. Quer dizer, a gente não pensa isto para as andarilhas. Fazer isto nas andarilhas é descaracterizar as andarilhas. As andarilhas precisam daquela coisa especial de colo. Precisam de começar, por exemplo, à roda do Castelo de Beja e vimos lendo todos em voz alta para o centro histórico e ouvindo um contador numa esquina e acabar. As andarilhas precisam desta cumplicidade, porque o contar precisa dessa cumplicidade. Não há contos sem olho no olho. Não há, é por isso que eu disse ao César, pede lá para eles virem lá para baixo, porque a gente precisa de olho para... Bom, não sei onde é que eu estava, mas devia estar bem, com certeza. Do Brasil. Portanto, a gente não tem a ambição de crescer. Agora, queremos é trabalhar com cada vez mais qualidade. Não é? E fazer um trabalho que hoje não conseguimos fazer. Teria sido, por exemplo, muito importante podermos trabalhar em linhas que hoje são assumidas por muitos espaços e, como o César referiu, na área das residências artísticas, porque são trabalhos fundamentais. São trabalhos de abertura de caminhos, são trabalhos experimentais que têm de ser feitos e não temos estrutura para fazer isso. Um dos grandes problemas, suponho eu e dir-me-ão, eu estava aqui a ouvir o César, ouvi-me dizer que o projeto era possível graças à Câmara Municipal de Serpa e anunciou mais uma série de atividades, e uma pergunta que a mim me coloca logo na cabeça, César, e que coloca a mim todos os dias é assim: então, e se mudar a orientação política da Câmara Municipal de Beja, de Serpa, o que é que acontece ao Musibério? Percebem? Ou seja, perceber se conseguir-se construir, do ponto de vista também político, um consenso que se perceba o que é estruturante do ponto de vista de projetos numa região e que seja consensual, porque a gente não pode ter um ano 20.000, no outro ano 5.000, no outro ano 2.500, no outro ano, nem sabemos muito bem, deixa lá ver o que é que a gente consegue sacar a Caixa Geral de Depósitos. E é por isso que eu não falo em indústria, não é? Eu acho que é artesanato. A gente vai fazendo um bocadinho de artesanato, vamos trabalhando com o couro, com o cabedal, com o que se pode, com o jeito do amigo, é para desenrascar lá a aparelhagem, percebe? E tenho muita pena disso, porque eu penso que esta ideia que nasceu em Beja, numa equipa muito pequenina, 4, 5 técnicos, que começámos a pensar como é que se faz uma coisa à roda das histórias, dos contadores, que sentido é que isso tem o trabalho regular da biblioteca, esta ideia pequenina e que tem vindo a crescer a ponto de em 2009 ter sido nomeada para o maior prémio internacional na área da promoção da leitura, o Prémio Alma. Não ganhámos, mas pronto, estivemos lá. Bem, estivemos lá. Gostava que esta iniciativa, de facto, se qualificasse cada vez mais. Não é? E não tem a ver com questões pessoais. Não tem a ver com questões pessoais, apesar de eu vos dizer que é um desafio incrível organizar as palavras andarilhas, é uma experiência humana fabulosa. Um stress do cão, já entrei no modo andarilhas, né? É um stress horrível, mas é um prazer imenso entrar, como foi no último ano, naquele jardim público ao fim da tarde e encontrar naqueles canteiros dezenas e dezenas de pais e filhos em volta de histórias, da palavra, do brincar, do sussurrar poesia, do escutar narradores pela noite fora, não é? Com registros diferentes, com formas de abordar os contos diferentes, com olhares diferentes, cruzar a narração com a escrita, com a grande literatura. Pelas palavras andarilhas têm passado grandes autores nacionais e internacionais, por exemplo, o Bartolomeu Campos Queiroz, recentemente não, falecido há um ano e qualquer coisa, um dos maiores nomes da literatura do Brasil, tem estado nas palavras andarilhas. Nunca conseguimos construir uma ponte com o Brasil efetiva, que nos garanta, todos os anos, não é Jesus, será que a gente consegue pagar a viagem? Não é? E temos todos os anos tido grandes autores brasileiros. Estou a falar-vos, por exemplo, de uma Marina Colasanti, que aconselho desde já, porque tem, Contos Barcos, é uma grande autora. Um Afonso Romano Santana, que é nada mais, nada menos que um homem que faz parte do júri do Prémio Camões. Vê cá, às andarilhas.
o Afonso desenrasca-se a gente, sim senhor, vamos lá embora. E teve e fez um brilharete, e fez uma conferência do Arco da Bena. Ou seja, a minha grande preocupação enquanto técnica de uma autarquia e corresponsável por este encontro é a sustentabilidade deste projeto. E preocupa-me isto há muitos anos. Não é? E há muitos anos que se ouve falar que é um projeto central para a cidade, que é um projeto... Mas essa sustentabilidade ainda não foi, e quando eu falo de sustentabilidade estou a falar especialmente de questões de natureza financeira, não é? Porque isto não se faz só com boas vontades, os artistas comem, têm filhos, têm que pagar propinas, falávamos há pouco disto, comem todos os dias e é preciso dar sustentabilidade a estes projetos e não é criar residências de luxo, não é? Não é criar situações de luxo, é que as pessoas sejam pagas pelo seu trabalho, porque o trabalho cultural e o trabalho artístico é um trabalho com um nível de dignidade que muitos outros trabalhos, não é? É um trabalho. E às vezes é um bocadinho difícil. Eu acho que já disse tudo e não cheguei aos 10 minutos. Ora, então, boa tarde a todos. Gostava de dizer que estou aqui numa posição extremamente incómoda. Primeiro porque estou habituado a trabalhar com o texto decorado, ou seja, com o palco, geralmente com o texto já decorado. E aqui decidi falar de improviso e deve ser um desastre. Mas também, como estou farto de falar já com o texto decorado, decidi hoje experimentar uma nova coisa. Depois, o outro fator de incómodo tem a ver um pouco com o que César disse e principalmente com o que a Cristina disse. Geralmente, a minha participação neste tipo de encontros e de fóruns e de debates tem a ver, sou eu a lamentar-me, sou eu a dizer mal das entidades, a queixar-me do apoio das entidades, e hoje não o posso fazer. Que é estranho, ao fim destes anos todos, há 20 anos ou 20 e poucos anos que desenvolvo atividade aqui em Beja, acho que é a única oportunidade que tenho de não estar a queixar Queixei-me há um mês e tal atrás, quando acabámos o festival, e pensei, sim senhor, correu bem, o feedback foi muito positivo, saíram daqui coisas muito boas, e agora, próximo ano. Mas felizmente tivemos a candidatura aprovada há cerca de 18 dias, então hoje não posso estar aqui, estou extremamente feliz, porque de facto o FITA 2015 vai ser uma realidade e com melhores condições do que tivemos em 2014. Logo não posso partilhar desta... Sou industrial, não sou um artesão. Pelo menos até 2015 vou ser um industrial, depois em 2015 devo passar a artesão, porque de facto a Cristina ficou em aspectos que são muito importantes e que eu, por acaso, também discuti há pouco tempo com o poder político aqui em Beja, que é uma coisa que não pode acontecer, que é a permanente ou seja, a permanente dúvida sobre a realização das coisas. E se calhar o FITA surge no percurso das Lendas de Encantar muito tardiamente. Nós queríamos realizar este festival há uns 15 anos atrás, 10 anos atrás. Não sei se foi bom esperarmos este tempo ou se foi mau. O que teve de bom foi que se calhar partimos por ele já com outra consistência, depois de analisarmos uma série de eventos que estavam a ser realizados. E tentámos desde o início, e de facto de alguma forma conseguimos, que é não depender, que no caso das Palavras Andarilhas é uma realização da biblioteca e da autarquia, não é? No nosso caso foi tentarmos não depender única e exclusivamente de uma entidade, nomeadamente de uma autarquia, porque mudam-se os poderes e nós sofremos na pele, nos últimos 4 anos, de facto, essa realidade, que foi uma mudança de poder político e a seguir destrói-se ou tenta-se destruir tudo aquilo que se tem realizado até aí. E eu acho que iniciativas desta natureza, não a nossa, porque ainda é um embrião, ainda é um recém-nascido, mas outras realizações, como as Palavras Andarilhas, não podem depender da vontade política ou partidária, neste caso. Às vezes é mais partidária do que política, porque se fosse da opção política, eu acho que isso não está colocado em causa. Às vezes são mesmo questões partidárias que colocam em causa a realização de certos eventos. Bem, falando do FITA de 2014, se calhar por este tempo que esteve a amadurecer e que
era muito permanente nas nossas cabeças, depois desaparecia, depois voltava, depois desaparecia, porque andámos nisto uma série de anos. Não sei se foi sorte, acho que também houve uma série de fatores de sorte que levaram a que de facto o festival corresse bem, que superou de alguma forma algumas das nossas expectativas. Nós, ao contrário deste ano, é que já temos a candidatura, eu estou já a trabalhar na edição de 2015. Em 2014 não tivemos essa possibilidade, a candidatura foi aprovada muito em cima da hora, e então preparar um festival internacional com a vinda de uma série de companhias internacionais foi tudo muito em cima, e descurámos uma série de coisas que nós tínhamos idealizado fazer durante o festival. Este ano não, este ano temos tempo para isso, mas eu acho que superou de alguma forma as nossas expectativas e que também se calhar por não dependermos dos poderes políticos, nem locais nem nacionais, a coisa correu bem. O facto de ser, eu acho que é um projeto de alguma forma inovador, que foi apresentá-lo entre duas cidades que, por norma, estão... Agora, para quem não sabe, o FIT é o Festival Internacional de Teatro do Alentejo, e realizou-se na primeira edição entre Beja e Évora, que são duas cidades muito... como os irmãos, quase sempre de costas voltadas neste tipo de realizações, uma coisa que não se percebe, porque, de facto, as populações não têm culpa de... Há alguns fatores, principalmente fomentados pelo poder político nacional, que faz com que haja esta má vontade entre as cidades. Mas as populações de Beja não têm culpa dos governos centrais fomentarem isso, como as populações de Évora não têm culpa disso. E de facto, nós estabelecemos parcerias com duas entidades, que é o Cineclube da Universidade de Évora e a SOID, também de Évora, para que o festival fosse realizado nas duas cidades. Para o próximo ano, vamos estender um pouco a coisa e vamos até Porto Alegre. Temos também um parceiro em Porto Alegre e de facto, o festival atinge aqui uma dimensão regional e nacional que me parece muito interessante, que percorre um terço do território nacional. Fruto de uma lógica que tínhamos também para este festival, que não fosse só um festival de programação, ou seja, que não ficasse, que não morresse pela apresentação de espetáculos. Foi nossa intenção que do festival saísse alguma coisa. E também aqui acho que foi, não sei se sorte, mas pelo menos aconteceu, nasceu uma coisa muito interessante que é uma coprodução internacional que estamos a desenvolver neste momento entre os países participantes, entre os grupos de teatro dos países que estiveram cá representados, Cuba, Brasil, Colômbia, Uruguai e nós. E estamos neste momento envolvidos numa coprodução para estrear em 2015 no FIT. Será o espetáculo de abertura do próximo festival, quer em Beja, quer em Évora, quer em Porto Alegre, será esta coprodução. Que é uma coisa que o César referiu, que sem uma grande dose de loucura não se consegue, não é? E eu às vezes ainda me sinto, porque, como digo, tenho nas mãos um recém-nascido, ainda necessita de mamar 2 em 2 horas, e às vezes sinto-me muito perdido nestas coisas, não é? De repente, o colombiano desafia-me para este projeto, vamos reunir com a Embaixada da Colômbia ainda durante o festival, a Embaixada da Colômbia diz que sim, que gosta muito do projeto, transmitimos isto aos outros países, todos dizem que sim, e de repente, está bem, mas como é que eu agora organizo uma coprodução entre 5 países, quase todos daquele lado do Atlântico, como é que nos juntamos, como é que ensaiamos, como é que... A ideia parece-me interessante, que é trabalharmos sobre a obra de Fernando Pessoa, cada país fica com um heterónimo e nós aqui ficamos com o Pessoa, e pronto, existe um plano, vamos ver como é que a coisa se resolve, que encontramos na Colômbia em agosto, depois em dezembro em Cuba e depois fazemos uma residência artística em Beja, um período maior, e estreámos de facto no FITA. Isto me parece interessante e era uma coisa que eu gostava de manter de festival para festival, que era do próprio festival ter uma coprodução própria, que se prolongasse no tempo e que o festival não morra ali
para além das pontes interessantes que isto pode proporcionar, não é? E de facto proporcionou. Nós, de um momento para o outro, somos o festival convidado para o Festival Internacional de Brasília e para o Festival Internacional de Manizales, que é um dos melhores festivais internacionais de teatro de toda a América Latina, e para fazermos parte da rede de festivais ibero-americanos. De repente isto cai tudo assim e no outro dia estava em casa, isto das tecnologias são, para além de possibilitar alguns namoros, também se trabalha através do Facebook. E eu dei por mim, no outro dia, assim, com uma conversa muito estranha, que tinha acabado de mandar um mail para Cuba, para o encenador e para o grupo de lá, e de repente estava a combinar com um escritor argentino uma reunião em Brasília, no decorrer do Festival de Brasília, e estava a combinar uma reunião com um grupo chileno em Manizales, na Colômbia. Eu estou em Beja, e isto de repente ficasse uma coisa muito estranha e muito séria. E eu acho que nunca gostei muito de coisas sérias. E de repente estou a marcar reuniões para agosto em 2 festivais diferentes com grupos de. Por isso vamos ver como é que a coisa se dá. Mas isto parece muito interessante, de lançar pontos de continuidade, que o festival não morra nas apresentações do próprio festival. Para o ano de 2015 queremos também lançar, porque conhecemos as dificuldades e nós, se calhar temos aqui 2 realidades diferentes, que é a Companhia Lêndias de Encantar e a nossa atividade de criação, e aqui somos totalmente artesão, porque fizemos uma aposta também muito clara, que foi fazermos um bom festival e apostarmos todos os recursos financeiros que tínhamos para o festival, e entretanto temos 5 salários em atraso. E aqui somos realmente artesãos, aqui já estão num campo muito mais à vontade para falar das coisas. E entretanto perdi-me. Não estava no Brasil, já não. Estava bem, quase. Que é o que vamos lançar também numa próxima edição do festival, que é uma produção própria, que será um prémio em que vamos desafiar uma série de estruturas de criação através de um concurso público nacional para produzirem uma peça de teatro para estrear também durante o festival. E desta forma estamos a colaborar de alguma forma com outras estruturas que se queiram candidatar. Que me parece também um trabalho interessante de alguma forma sermos solidários com as dificuldades que o tecido teatral português está a enfrentar. E para aqui marcar com 3 ou 4 coisas, por acaso de perder, e acho que já disse quase tudo. Sobre o festival ainda. Esta perspectiva que a Cristina deu e voltando de facto à componente financeira, é de facto um trabalho árduo, porque não. Por exemplo, agora que nós tivemos esta possibilidade de ter atempadamente pelo menos uma garantia de financiamento que não preenche a totalidade do orçamento do festival, lançámos o desafio, que me parece interessante, já que temos este timing, aos poderes políticos, às 3 câmaras municipais de Beja, Évora e Porto Alegre, de forma a podermos articular com tempo as coisas para que consigamos ter uma programação definida em setembro, mais tardar em outubro, para que possamos depois fazer uma promoção atempada, possamos, pronto, de facto, ter uma realização como deve ser. E, não sei, claro, as pessoas terão muito pouco tempo para pensar nestas coisas, não é? Eu acredito que sim, porque para mim o festival é uma prioridade, mas eu tenho meia dúzia de preocupações. Acredito que como vereador ou como presidente tenha muita coisa para pensar. Mas a receptividade a isso, a trabalharmos atempadamente as coisas, não tem sido muita. E aguardo que se consiga marcar, de facto, as reuniões com os outros sítios, com as outras cidades envolvidas no projeto, para que possamos, de facto, atempadamente saber com o que é que contamos. A nossa perspectiva para 2015, como referi, será Beja, Évora e Porto Alegre. Estamos a falar de uma coisa com, não sei, à volta de 50 espetáculos,
Eu, há pouco antes de vir para aqui, estive a fazer assim umas contas de cabeça, e são 6 espetáculos diários em 3 cidades diferentes, o que representam 3 equipas técnicas diferentes, 3 equipas de produção diferentes, que eu não sei como é que nós vamos resolver, porque somos 6. E ainda temos um bar a funcionar até às 4 da manhã, temos também a função de embobedar as pessoas durante os sábados, que é uma tarefa tão importante, ou mais, do que a atividade artística e a atividade de programação. Faz uma atividade artística nesse bar. Sim, a partir das 4. E temos de facto, eu estava a dizer, estava a dar essa chega porque eu de facto estava a me esquecer, e temos de facto toda a programação daquele espaço, que também é complicado, e como digo, somos 6 pessoas. É um desafio meio louco, mas é muito gratificante poder, de repente, e acho que a realização deste festival, como digo, fez algum sentido no nosso percurso da companhia. Tem uma lógica, não caiu do ar. Nós há algum tempo que sentíamos essa necessidade, até pelos recursos que despendíamos em participar em alguns festivais, e depois não tínhamos o outro lado da moeda. Nós íamos a festivais internacionais atuar e depois não podíamos acolher aqui essas companhias, íamos participar numa série de festivais nacionais e depois não tínhamos a possibilidade de acolhermos aqui e de fazermos de facto uma permuta real, ou seja, era ir e não tínhamos a outra possibilidade. E finalmente este ano isso foi uma realidade. Eu não sei se está previsto algum espaço depois do debate. Pois é, eu acho que calado.